fica contido aqui. 3, 2, 1, claquetes. E aí, por favor, deixe presente, né? A palavra presente para garantir a sua presença aí no chat, por favor, ok? Muito boa noite para todos vocês, muito obrigado pela presença, ok? Pelas mensagens lá e vamos que vamos junto. Seguinte, falei para você do potencial elétrico. Muito interessante você notar, vai ser a última semana que vem é uma matéria nova, um ar novo, você vai receber aí uma galerinha de uma lista de revisão que eu chamo, de toda a eletrostática, a gente vai parar um tempo nela, né, eu aguardo vocês no WhatsApp, aguardo também na semana que vem, para a gente dar um fim nessa parte da matéria, que para aqueles que irão fazer o Enem, o conceito teórico é muito mais importante do que propriamente dito a conta, né? Só que eu tenho que passar tudo o que eu aprofundo aqui para aqueles que irão fazer também vestibulares por aí. Então, para a galera que vai enfrentar vestibulares, é uma matériazinha, principalmente a que eu vou mostrar a partir de agora, que engloba um conceito imenso de eletricidade e mecânica. Né? E como os vestibulares estão cada vez mais interdisciplinares, cabe aí a importância desse detalhe, né, daquelas matérias que você fala assim, ó, tem um leque de raciocínio em cima dessa matéria, não é só aquilo, ok? Mas para aquele que vai fazer o Enem, essa primeira parte, o que é a primeira parte? Carga, eletrização, força, campo e potencial elétrico. Essas 5 matérias que a gente está fechando hoje o ciclo, ok? Olha que legal, estamos fechando a eletrostática, né? A primeira parte do curso de eletromagnetismo. Hoje você fecha isso. Para aqueles que irão fazer o Enem, a parte conceitual é mais importante do que a ferramenta de cálculo, ok? Propriamente dito. Tudo bem? Então, para você que vai só de Enem, você tem uma eletrostática mais suave. Por que ela é tão importante? Para você entender, eu digo até palpavelmente, a matéria que vem a seguir, que é uma das mais importantes, né, dentro da física. Nas próximas semanas você vai estudar essa próxima matéria, você já sabe, corrente elétrica, resistência, circuito, né? Então essa parte é a parte que de fato é muito aplicável, inclusive dentro do Enem, com matemática e tudo mais, perfeito? Então o que nós falamos no passado? Eu disse para você que toda carga elétrica, resuminho, tá? Aqui eu vou colocar uma carga positiva, vou dizer que ela tem um valor de carga Qzão, né? Geralmente é o que eu estou utilizando para chamar de carga elétrica fixa, tá bom, meu querido? E toda carga gera ao seu redor, tem ao seu redor uma região chamada de quê? Quem lembra o nome dessa região? Representada por essas linhas. Linhas essas que estão saindo dessa carga. Como é que é o nome dessa região aqui? Ah, vou dar dica, tá? A gente tem chamado de E é vetor. Como é que é o nome dessas regiões aqui? Toda carga tem o que ao seu redor? Campo elétrico. Muito bem. Campo elétrico, Daniel. Toda carga tem ao seu redor campo elétrico. E esse campo elétrico é quem permite a interação, a força elétrica. Se não tem campo elétrico, não pode ter força elétrica. Mas força elétrica em quem, Simon? Em uma outra carga colocada ali naquele local. Então você sabe muito bem que se eu vier e colocar aqui nesse ponto, ok? Ah, Simon, nesse ponto tem campo elétrico? Claro que tem. Você sabe que o campo gerado por uma carga não é uniforme. Ele varia. Varia como? Através da relação K, Q sobre D ao quadrado, onde K é constante, Q é a carga e D é a distância. Então, é claro que essa cargona Qzão está gerando nesse ponto aqui um campo elétrico. E é esse campo elétrico que vai permitir para essa carguinha, que a gente chama de Qzinho, né, a carga móvel ou carga pontiforme, uma força elétrica. Então, essa pequena só recebe a ação de uma força, por causa de quê?
por causa dessa grandona. E essa grandona só causa nela uma força porque ela gera ao seu redor uma região de campo. Nesse caso, você sabe, cargas de sinais iguais se repelem e por isso ela vai receber uma força elétrica. Como é que eu faço para calcular essa força? KQQ sobre D quadrado. Legal, né? A gente tem esse detalhe aí, mas também eu posso calcular a força em função do campo elétrico nesse lugar, ok? Nesse lugar tem um campo elétrico? Tem. Então eu posso relacionar essa força através da expressão força que entra. Lembra? KKK. Então, força que entra, Fq vezes E, é a força que o campo promove na carguinha Qzinho. Perfeito? Olha quanta coisa interessante. Então, lá atrás a gente viu que uma carga gera ao seu redor campo elétrico e esse campo elétrico é capaz de gerar em uma outra uma força elétrica. Ponto. Legal. Mas eu disse que esse campo elétrico também gera uma segunda coisa. Lembra? Uma carguinha dentro de um campo elétrico sofre duas ações. Uma delas é a força e a outra armazena energia. Aí vim eu, na nossa última aula, com uma região assim, né? Fazendo 90 graus com as linhas de campo, essas superfícies tracejadas. Alguém lembra o nome dessa superfície? Vou até te ajudar, vou chamar aqui de VA, VB, VC, VD e VE ou VE, né? Cada superfície dessa tem uma letra simbolizando. O que representa essas linhas, essas superfícies aqui, que formam sempre 90 graus com as linhas de campo? Fala para mim, o que são essas linhas azuis? O que são? Muito bem, Gustavo colocou ali as superfícies ou linhas equipotenciais. A gente não vai chamar de linhas, não, Gustavo, só pelo fato que é tracejado, tá bom? Então, as superfícies equipotenciais. Muito bem, Gustavo. E o que a superfície equipotencial tem? O tal do potencial elétrico, que foi o motivo da nossa última aula e é o que eu preciso relembrar para introduzir o assunto de hoje. Lindo! Cada uma dessas linhas tem o mesmo potencial? Não. A VA tem o potencial A, tem um potencial ali, uma voltagem ali. E a VB? Um potencial. E a VC? Outro. Então, estou dizendo para você que, devido a essa pequenina estar aqui, aonde que ela está? Na linha VC. Ela vai armazenar energia. E como que eu calculo a energia armazenada por ela? QV. Olha que demais. O QV, a energia potencial armazenada por essa carguinha aqui, no lugar onde ela está, na região de potencial elétrico. Se você tem o valor da carguinha e conhece o potencial elétrico no ponto C, é só fazer o QV. Pronto, morreu. Ok? Ou, lembra também que essa energia por esse par de cargas também pode ser calculado por constante, cargona, carguinha, dividido pela distância entre elas. Oh, meus lindos, uma equação, duas equações, três equações, quatro equações muito importantes. Muito importantes. Eu preciso contar uma novidade para vocês hoje, né? Talvez para alguns novidade, talvez lembrança, né? Algumas pessoas nem esqueceram disso. Outras já esqueceram. Quando essa carguinha recebe a ação dessa força, ela se desloca para a direita, concorda? E toda vez que uma força aplicada sobre uma carguinha faz ela deslocar, promove deslocamento, a gente diz que essa força realizou sobre essa carga um trabalho. Simon, então a força elétrica também promove trabalho? Claro. Quando você estuda mecânica lá no primeiro ano, o professor coloca assim no quadro, trabalho de uma força. Então, você vai estudar o trabalho de qualquer força. E, nesse sentido,
é a força elétrica. Então, qual é o objetivo nosso? Entender que quando essa carga sai daqui e vem até aqui, por exemplo, né, ela desloca essa quantidade, essa distância D, ela se move entre os potenciais, olha que bonito, ela saiu do potencial C e foi até o potencial E, existe uma diferença de potencial, já vou explicar isso para você a partir de agora. Lindão, quando ela sai daqui e vem até aqui, ela só faz isso porque ela recebeu trabalho. Sem energia, ela não faz isso. Uai, Simon, então você vai dizer para mim que a energia que ela tem é a mesma coisa que trabalho? Quase isso. Vamos relembrar um conceito muito importante de trabalho de uma força lá do primeiro ano? Eu vou me afastar, só para você tirar um print aí desse quadro resumo, ok? Esse é o resumo de toda a matéria campo barra potencial elétrico. Perfeito? Só para você ficar com um resumo mais completo, lembra que cada um desses lugares, VA, VB, VC, VD e VE, tem um potencial gerado por essa cargona. E você pode calcular, tá? K, Q sobre D. Perfeito? Esse é o potencial elétrico da cargona em qualquer ponto que você quiser calcular. Fica ligado, tá? Ó, potencial da cargona. Por isso eu represento por Qzão, né? Diferente daqui, ó, energia armazenada pela carguinha. Perfeito? Energia armazenada pelo par de cargas. Então tem a cargona, tem a carguinha e tem o par de cargas. Perfeito? Assim como você deve estar aí pensando, mas a força elétrica também tem K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado? Tem sim. E um outro detalhe importante, para a gente finalizar essa lembrança, né, essa revisão, potencial e energia escalares. Olha que não tem vetor, portanto não tem módulo. Olha que não tem vetor, portanto não tem módulo. Agora, a força elétrica e o campo elétrico são vetores, e vetor tem módulo, direção e sentido. Por isso, na carguinha, sempre módulo. Não vou encontrar força negativa, não vou encontrar campo negativo. Agora, energia e potencial pode ter negativo, ok? Tranquilo até aí? Deu para dar uma relembrada boa? Vamos de novidade? Quem aí já tirou o printão para eu poder apagar? Ok, professor. Show? Ok para o print? Sim. Muito bem. Lindões, vai falando aí comigo aí, tá? Porque senão eu fico perdido aqui para apagar. Esse é o nosso resumo. Qual que é a parte difícil que a gente tem para trabalhar hoje? Vamos lá. Asterisco, essa é a parte nova, tá? Começando a nossa aula de hoje, começando o trabalho da nossa semana. Trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. Perfeito? Trabalho, a gente vai chamar de W, né? Lá do inglês work, muita gente chamava de tal, aquela letrinha, né, nas antigas, a gente vai chamar de W. E aí, para a gente entender esse trabalho, viaja comigo aqui, tá? Duas placas planas, paralelas, carregadas com cargas de sinais opostos. Vou fechar aqui para não ficar... Isso, para ficar mais ou menos bonitinho. Então, está aqui uma placa positiva e a outra placa negativa, ok? A gente já aprendeu que entre essas placas existe um campo elétrico, e esse campo elétrico vai de mais para menos.
Pronto. Aí, entre essas placas, temos o campo elétrico. Lindo desenho do campo elétrico, não é? Entre duas placas planas e paralelas. O campo aqui no meio é uniforme. O que é isso? Constante em todos os pontos. O que a gente vai fazer, padrinho? Lembrar que se tem campo elétrico, tem potencial elétrico. E eu vou traçar para você só duas linhas, tá bom? Essa linha aqui. Lembra que ela tem que fazer 90 graus, tá? Com o campo elétrico. E essa linha aqui. Muito legal. Eu vou chamar essa linha aqui de VA e vou chamar essa linha aqui de VB, tá bom? E agora a gente vai precisar lembrar lá do primeiro ano, viu? E vou soltar aqui em A uma carga positiva. Primeira pergunta que não quer calar, tá? Essa é uma carguinha Qzinho, tá, meus queridos? Vamos colocar aqui a linguagem dela. Ela está nessa região de potencial VA, perfeito? E óbvio, né? Nesse momento, ela armazena uma energia. Claro, nesse lugar aqui, ela vai armazenar uma energia que a gente vai chamar de UA. Simon, como é que eu faço para calcular essa energia? Está aqui, o QV, assunto da nossa última aula. Se eu sei esse potencial, lembra que potencial é dado em volts, né? E se eu sei o valor da carguinha, é só multiplicar, eu tenho a energia em joule, perfeito? Quando você abandonar essa carga aqui, abandonar a velocidade inicial igual a zero, abandonar, para onde ela vai se movimentar? Para a esquerda ou para a direita? Para onde essa carguinha vai? Para a esquerda ou para a direita? E aí, carga positiva quer aproximar da placa positiva ou da placa negativa? Placa negativa? Perfeito, e portanto ela vai para a direita, né? Não à toa o Simon colocou ela aqui para trás, né? Justamente para ela ir para lá. E ela vai caminhar até o lado de lá. Vamos marcar aqui? Ó, ela vai caminhar até aqui. Simon, ela vai parar ali? Não, eu que quero simplesmente calcular o movimento dela daqui até ali. Você sabe muito bem que para sair daqui e chegar até ali, essa partícula, ela necessita de receber um trabalho, uma energia. E eu estou aqui para dizer para você que esse trabalho pode ser calculado através da equação Fedel. Você lembra dessa, moçada? Lá do primeiro ano, trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. É o Fedel com as tetas lá, lembra disso? Trabalho FD cosseno de θ, onde o θ, o ângulo, matéria lá do primeiro ano, você vai rever com Tarsis, é o ângulo entre a força e a direção do deslocamento. Acontece que esse cara está indo para a direita e recebendo uma força para a direita. Então, o ângulo é zero e o cosseno disso vale 1. Então, por isso, a gente escreve apenas Fedel, né? Ou Fu, depende da situação da pessoa. Então, trabalho é F vezes D, onde F é a força e D é a distância. Vocês concordam comigo que daqui até aqui ela caminha em linha reta? Sim. Daqui até ali, ela caminha em linha reta, por isso ela se propaga, ela se move através desse campo elétrico. E é possível calcular o trabalho da força elétrica se você souber o valor da força elétrica e a distância percorrida por ela. Só que, claro, né, abrindo a equação, você sabe que a força elétrica sobre essa carguinha é o força que entra. Estava escrito aqui embaixo. Perfeito? Força que entra. Então, essa força pode ser calculada aqui, ó. E vezes Q. Perfeito? Ou Q vezes E, vezes a distância que está ali em cima. E aí você tem uma equação para calcular o trabalho da força elétrica. Aonde? Numa carga, num campo elétrico uniforme. Perfeito? Aonde? Entre duas placas planas
e paralelas. Então, a gente vai utilizar essa equação, você já vai entender o porquê que eu estou colocando isso aqui, é quando a gente tiver uma trajetória retilínea e quando nós tivermos um campo uniforme. Claro, né? Imagina você usar essa equação num lugar onde não tem campo uniforme. Não dá, né? Afinal de contas, eu vou botar qual número aqui se o campo muda com o tempo. Então, para um campo constante, para a nossa carguinha constante, e conhecendo a distância que ela anda, você sabe o trabalho percorrido por ela. Show! O trabalho da força elétrica de forma muito simples. Por que eu falo muito simples? Porque é o conceito do primeiro ano, né? Trabalho igual a F vezes D, é um conceito conhecido lá da mecânica. Abrindo a equação da força elétrica, a gente tem uma nova expressão para a energia, para o trabalho, aonde campo, Newton por Coulomb, conforme a gente já está acostumado, carga, Coulomb, e distância em metro, unidades do sistema internacional. Aí você vai ter o trabalho em Joule, unidade do sistema internacional para a energia. Simon, trabalho é o mesmo que energia potencial? Não. Não. E Joule mostrou isso lá no primeiro ano, ok? Lá na matéria, na mecânica, na matéria do primeiro ano do ensino médio, ele escreveu 3 teoremas para o trabalho de uma força. E eu vou relembrar com você, ok? Primeiro teorema, trabalho de uma força constante. Como que calculo o trabalho de uma força constante? Trabalho FD cosseno de θ. Pronto. Trabalho é FD. Pronto. Isso é o trabalho para uma força constante. Trabalho realizado sobre um corpo, ok? Aqui o corpo é a carga elétrica, ok? Então, trabalho de uma força constante está ali. Aí ele lançou o segundo teorema, trabalho da força resultante. Ele disse, o trabalho da força resultante pode ser calculado como sendo a variação da energia cinética. Como assim, Simon? Me explica. Explico. Imagina que você tem um carro aqui, ok? Com velocidade, né, acelerando, e esse carro está com 100 joules de energia cinética. De repente, esse cara reduz a marcha, mete o pé no acelerador e arranca. E ele vem até aqui, aumenta a sua velocidade e chega aqui com 250 joules de energia cinética, energia de movimento. Amado, esse cara tinha 100 e agora tem 250. Você concorda comigo que a energia cinética do carro aumentou? Sim, Simon, aumentou. E quem é que fez essa energia aumentar? Ah, sei lá, Simon, a velocidade aumentar? Aham. E quem é que fez a velocidade aumentar? Ah, Simon, o motor do carro? Aham. Reduzindo e acelerando embaixo, o motor trabalhou mais. Então, o motor realizou sobre o carro um trabalho. Aí ele vai perguntar para você, quanto foi o trabalho, né, sobre esse carro para ele acelerar? Simples. Tinha 100, agora tem 250, aumentou quanto? 150 joules. E quem é que deu esses 150 joules se energia não se cria, não se destrói, apenas se transforma? O motor. A força de tração aplicada pelo motor do carro, ali no eixo das rodas, sobre o carro. Então, como seria o trabalho resultante nesse movimento? 250 menos 100, 150 joules. Show de bola. Teorema da energia cinética. Estou falando um pouco mais rápido disso, porque você vai ter toda essa aula com Tarsis depois, ok? Então, por isso que a gente está sendo um pouco mais dinâmico com você. Porém, existe um terceiro teorema. E esse nos ajuda aqui, nos aplica aqui. É chamado de, vou botar em vermelho aqui, o teorema da energia, meu Deus, potencial.
Só que tem um problema. O teorema da energia potencial só se aplica para 3 tipos de forças, que a física chama de forças conservativas. Bonitos? Nem sei se você tem ideia, né? Tem lembrança do que seja isso, também vai ser trabalhado na mesma matéria com o Tarsis. Existem 3 forças chamadas na natureza de forças conservativas, que são elas: a força peso, a força elétrica e a força elástica. E aí, olha que demais. Você tem força elétrica, peso e elástica, e a força elétrica é bem uma delas que a gente está trabalhando hoje. E para esse tipo de força, lindo, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Principalmente porque você vai ter essa aula depois, outra vez mais aprofundada. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Para esses tipos de força, o trabalho de uma força é igual à variação da energia potencial sobre elas. Simon, o que significa isso? Significa que o trabalho é a variação da energia potencial, ou seja, energia potencial num ponto menos a energia potencial no outro. Simon, mas espera lá. Isso também me dá um outro teorema. Sim, te dá um outro teorema. E agora você vai entender o que eu quero mostrar para você. Quando essa carguinha estava aqui, nessa linha azul, eu vou abrir isso aqui ainda, tá? Só preciso falar uma coisa para você, a gente já vai abrir esse conceito, essa equação para você. Quando essa carguinha estava aqui nessa linha azul, você concorda comigo que a energia potencial que ela tinha aqui era UQV? Sim, Simon. Uhum. Quando ela for para essa outra linha azul aqui, para essa segunda superfície, ela vai ter uma nova energia, porque a energia aqui é UQV. Mas eu não sei se você concorda comigo, agora o potencial chama B. Aqui o potencial era A, aqui o potencial é outro. Então, sair daqui e chegar até aqui implica em mudar de potencial. Legal, Simon, estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se essa carguinha sair desse lugar que ela está aqui e for aqui para baixo, vou marcar aqui com pontos, tá? Esse ponto, pretinho, ela muda de potencial, sim ou não? Sair daqui e vir aqui para baixo, ela muda de potencial? Aí é com vocês. Vamos ver se alguém lembra do conceito da nossa última aula. Por que não, Marcos? O Marcos disse que não. Sair daqui e vir para cá não muda o potencial. Por que não mudaria? Ele escreveu, não sei, só sei que não muda. Não sei, kkk. Lindos, não muda, e eu concordo com o Marcos, porque essa linha é chamada de superfície equipotencial, disse o Gustavo. O que significa isso? Essa linha só tem um potencial, que é chamado VA. Bota na sua cabeça aí, 100 volts, tá bom? Vamos botar número para você. Ah, aqui vale 100 volts. E aqui, 50 volts. Ok? Vamos colocar assim, 100 volts e 50 volts, porque a gente já sabe, e lá no material também tem, sempre leia o capítulo, né? Eu peço sempre, à medida que a gente caminha a favor da linha de campo, o potencial vai diminuindo, né? Sempre que eu caminho a favor da linha, o potencial tende a ficar menor. Leia isso lá no seu material. Então, lindo, aqui tem um potencial só, então estar aqui ou vir aqui para baixo, o potencial não muda. É o mesmo. Se o potencial é o mesmo e a carguinha é a mesma, qualquer lugar que eu colocar ela aqui, ela vai ter a mesma energia. E a mesma coisa vale para lá. Qualquer lugar que eu carregar ela aqui, ela vai ter a mesma energia UB.
Sabe o que que Joule, para a gente encerrar essa primeira parte, sabe o que que Joule concluiu com isso, bonito? Que a força elétrica realiza um trabalho sobre essa carga para tirar ela daqui e chegar com ela até do lado de lá. Porém, esse trabalho, se é da força elétrica, que é uma força conservativa, e também pode ser calculado como sendo a variação da energia potencial, e a energia potencial nessa linha é constante, e a energia potencial nessa linha é uma outra constante, o trabalho para levar ela daqui e carregá-la para cá não depende do caminho. Não depende do caminho. Seguir daqui até aqui em linha reta, seguir daqui até aqui percorrendo um arco de parábola, e seguir daqui até ali percorrendo ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Não importa. A única coisa que importa para a força elétrica, pelo amor de Deus, chegar no vestibular, vai pegar todas as forças e falar que isso é válido, não é válido. Para a força elétrica, o trabalho para tirar ela daqui e carregar ela até aqui não depende do caminho, apenas dos pontos inicial e final, apenas dos pontos A e B, início e fim. Quem é que pode me provar isso? Essa equação. E eu vou abrir ela para você agora. Então, para a força elétrica, azulzinho, né? Merece um azulzinho aqui. O trabalho independe do caminho. E eu não sei se você se lembra, mas quando se falava de força-peso, lá no primeiro ano a gente já estudava isso. Quando o cara queria subir uma rampa, né, ele queria subir uma altura, né, sair aqui de baixo e carregar um saco de cimento até o primeiro andar. Ele poderia subir por uma escada íngreme, ele poderia subir por uma corda, ele poderia subir por uma rampa, ou poderia subir por uma rampa muito maior, mas menos alongada. Que o trabalho para sair daqui, do térreo, e ir até aqui, para essa laje, era o mesmo em todos os caminhos, porque o trabalho só dependia da energia potencial, da variação da energia potencial, que é MGH. Então, quem está no térreo é zero. Quem subiu para o terraço vai subir à mesma altura. Não importa o caminho que você faça. Entenda, trabalho não é força. É muito mais difícil, cansativo, jogar um saco de cimento nas costas e subir com ele numa escada, do que botar ele nos braços e subir com ele numa rampa. Claro, né, em termos de cansaço, pensando dessa forma, mas trabalho da força-peso é o mesmo para carregar ele de baixo e elevar ele até em cima, ok? Você ganha, talvez em fazer uma força bruta para subir com ele na escada, mas ganha numa menor distância do que aquele cara que vai ter que subir uma rampa, né? Ou várias escadas para chegar até o terraço. Ele vai talvez sentir menos desconforto, mas vai andar uma distância maior. Então você acaba brincando aqui, ó, numa força diferente e numa distância diferente, tudo isso, né, equilibrando um mesmo trabalho. Então, o trabalho dessas três forças só vale para elas, tá? Peso, elétrica e elástica, independe do caminho. Pode ser calculado pelo teorema da energia potencial. Perfeito? Eu quero que você printa para eu abrir e explicar isso, porque não coube só aqui. Alguém printou? Ok, professor. Tá tudo tranquilo aí, gente? Essa é a parte mais complicada da nossa matéria, tá? O finalzinho. Conversa comigo aí se tiver algum pepino aí, filé? Essa é a parte final para a gente demonstrar a última equação, perfeito?
Entenda que o que estamos colocando aqui no quadro não são mais problemas, tá? Mas mais soluções para os problemas que já existem por aí. Então, é possível calcular o trabalho de várias formas e você precisa se preparar para isso. Então, se o trabalho é igual à variação da energia potencial, e aí, olha, o teorema é esse, tá? Vem com um sinal negativo, eu coloquei em módulo ali, mas é o sinal negativo justamente para você entender que o trabalho fica sendo como a energia inicial menos a energia final. Justamente para você entender que o início, né, para um cara, por exemplo, que está transportando, que está se movimentando ao longo do campo elétrico, eu disse para você que à medida que eu caminho ao longo da linha de campo, o potencial diminui. Então seria aqui, ó, 100 volts, 70 volts, 30 volts. Então, a favor da linha de campo, o potencial diminui. Então, se eu quero pegar uma carga e tirar ela daqui e levá-la para lá, eu não calculo final menos inicial, eu calculo inicial menos final. Ok? Esse é o teorema. Com base nisso, proposto por Joule há muito tempo atrás. Então, ele, na moral, é menos ΔP. Então, energia inicial menos energia final. Pegando carona no que estava desenhado no último quadro, era energia no ponto A menos energia no ponto B. Abrindo a equação, temos energia em A, QVA. Energia em B, QVB. Legal. Se colocarmos o Q em evidência, o trabalho da força elétrica também pode ser